Pedro Lima fez a sua estreia no profissional do esporte. O lateral direito de apenas 17 anos foi titular no jogo contra o Afogados e mostrou que nasceu para vestir a camisa do Leão. Além do talento, Lima impressionou a todos pela desenvoltura em campo, compatível com a de um veterano com 200 jogos nas costas. Eu sou Jonathan Cavalcante, analista de desempenho aqui do canal Jogo Direto, e neste vídeo eu vou mostrar para você como é que foi a estreia de Pedro Lima, a grande joia rubro-negra. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já vai deixando o seu like, que é muito importante para que a gente possa ampliar o nosso alcance. Antes de ir para o campo, trazer alguns dados estatísticos interessantes da estreia do Pedro Lima, né? Foram 97 minutos em campo, né? Titular absoluto do início ao fim, 2 finalizações a gol e as 2 no alvo, né? 35 passes com uma eficácia de 88%, 100% dos dribles certos, 6 recuperações de bola, 50% dos duelos vencidos e 33% dos duelos aéreos ele conseguiu vencer. No mapa de calor, como a gente pode perceber, um cara muito influente, um cara muito quente no setor direito, mas ocupando a faixa mais central do campo em alguns momentos, que a gente vai explicar agora lá no campo, essa dinâmica que ele teve muito forte com o Domingues. Como a gente pode ver no mapa de calor, né, o Lima foi um jogador muito influente no corredor direito, né, em zonas mais baixas, né, auxiliando a equipe na construção e condução, e até mesmo em zona mais alta a partir do momento que o Domingues saiu, né. Aí o Fabinho ocupou aquela faixa e aí o Pedro Lima ficou com liberdade para subir um pouco mais, trazer para dentro, buscar o fundo, é algo que foi muito frequente. Mas, sobretudo, essa dinâmica Domingues e Pedro Lima foi algo que chamou bastante atenção, né? O Domingues ocupando mais a faixa lateral e o Pedro Lima é um jogador muito versátil, né? Tanto ataca por fora quanto por dentro, pôde atacar muito por dentro, né? Ocupando mais esse entrelinha, fazendo o movimento de pivô em alguns momentos, né? Então, um jogador que tem muito repertório, como a gente pode perceber, né? Essa dinâmica foi muito frequente. E é um atleta que, por exemplo, a gente vai perceber que no início, né, do jogo, na sua construção, fez muito passes conservadores, né? Não buscando arriscar tanto para não minar o seu próprio jogo, mas à medida que o jogo foi se desenvolvendo, ele foi ganhando confiança, a gente percebe que ele começou a se soltar um pouco mais, encontrar passes vantajosos, por exemplo, o Castan poder progredir, ou até mesmo como esse, ó, pro Felipe, né? Então, a gente vai perceber que ele começa a identificar vantagens na construção para que a equipe do esporte consiga sair de trás com mais tranquilidade. A gente vê esse passe pro Felipe é muito interessante. Olha como o Felipe tem campo para jogar. Olha como o Felipe tem liberdade para jogar. Então, a partir da identificação do espaço do Lima, o esporte conseguiu progredir em campo em alguns momentos. Se você está gostando dessa análise, não esquece, deixa o seu like, se inscreve no canal, que é muito importante para a gente. A gente vai perceber que o Lima também é um jogador que, em muitos momentos, ó, cortando para dentro, buscando ocupar essa faixa mais interior do campo, dando essa faixa lateral para o Domingues e fazendo bem esse movimento de apoio, esse jogo mais associativo. Então foi um atleta que foi muito interessante, né? Que casou com as características do Domingues, né? E algo que notoriamente a gente pôde perceber durante a partida. Mas é um atleta que, por exemplo, à medida que o Domingues saiu e entrou o Pablo para jogar naquele setor, em alguns momentos ficou mais posicionado atrás da linha da bola. E a partir do momento que o Pedro Lima se posiciona mais por trás da linha da bola, entra em ação outra característica do Lima, que são os lançamentos. É um jogador que enxerga muito bem o jogo de trás e tem essa capacidade de buscar esse passe vertical para a infiltração do Pablo Diego e aí depois na jogada o Arthur Kaique furou. Mas a gente vê como tem repertório o Lima, né? Mais uma vez aqui essa dinâmica que foi muito interessante, né? Vilhena, Domingues, Pedro Lima dando muita superioridade numérica e qualitativa no setor direito de campo e o Pedro Lima muito à vontade em campo, né? Entendendo muito bem as dinâmicas, se comportando muito bem, ó, trocando de posição e função em muitas situações e pisando a grande área, né? Algo que a gente vai perceber que o Lima faz muito bem, essa questão de pisar a grande área, fazer esse movimento em diagonal. O Domingues, por exemplo, está numa zona mais avançada do campo, então ele vai por trás do Domingues e vai fazer essa diagonal de fora para dentro, né? É um movimento muito característico do Lima, né? Desde que das categorias de base, atacando a grande área nessa diagonal de fora para dentro, como a gente percebe, ó, mais uma vez aqui, ó, a gente vai ver, ó, ele agora jogando um pouco mais por dentro,
o Domingues aberto, então ele já vai estar um pouco mais posicionado nesse entrelinha, né? Nessa zona mais central. Então ele vai pisar a grande área e finalizar as jogadas, né? O Lima é um jogador que consegue, pela sua estatura, também ser um atleta muito útil no jogo aéreo, cabeceando, 1,84 m. É um atleta muito interessante, chegando na grande área de trás, finalizando de primeira. Defensivamente, o que é que a gente observou do Lima? Já vai deixando o seu like, não esquece, deixa o seu like, se inscreve no canal. O Lima, defensivamente, ganhou alguns duelos de bola aérea, né? E aí, um detalhe que eu já chamei a atenção numa análise anterior, precisa melhorar o direcionamento desse cabeceio, né? Para não deixar essa bola viva, não deixar essa bola para o adversário, mas é um atleta de boa imposição que consegue incomodar os atacantes, ganhar alguns duelos aéreos, então é um jogador interessante nesse aspecto. Outra questão, leitura de interceptação, defesa da profundidade. O Lima foi muito bem nesse quesito, né? Conseguiu se sair muito bem, defende a profundidade, muito ligado, muito concentrado. Não só às suas costas, mas como à sua frente, né? Tendo atitude, tendo agressividade para interceptar e já sair jogando, auxiliar a equipe na construção. O Lima foi um jogador muito agressivo. Por exemplo, o Sport marcando num bloco médio alto no 4-1-4-1. O Lima pressionando o seu atacante do setor, acompanhando, não dando tanta liberdade. Algo que costumeiramente tinha acontecido em outras situações com outros jogadores. A gente vê a agressividade do Lima, foi um ponto destacável. E a gente vai perceber também que o Lima defendeu muito bem a profundidade, estava muito atento, né? Foi um jogo de altíssima concentração do Lima. Um jogador que, por exemplo, teve a noção de, em alguns momentos, fechar um pouco mais próximo dos zagueiros, porque a linha quebrou, o Felipinho quebrou a linha, e aí defende aqui com linha de 3, protege mais a zona central, mas sem se desligar do cara que está na sua zona de atuação. Então a gente percebeu ali, ó, ele quebrando o pescoço para ver onde é que o cara estava. E aqui um detalhe que chama muito a atenção, né? O entendimento tático que está muito maduro no Lima, né? É claro que ele ainda vai ser desenvolvido a cada vez mais, a cada jogador que ele vai enfrentar, a cada duelo de que exija mais. Mas a gente percebe aqui, ó, o Felipe faz essa diagonal para defender a profundidade, porque o cara estava flutuando nas costas. E aí o Lima identifica que o espaço vazio está no corredor central. Então ele vai para cima junto do Domingues para pressionar o cara, para não deixar o cara finalizar. É um atleta que teve essa questão tática muito interessante, né? Essa aguçada, né? Porque aqui, ó, mais uma vez com o Thierry não conseguiu ganhar o duelo ali de primeira bola. E aí, perdeu o duelo, o Lima já vai fechando por onde? Por dentro, como zagueiro, né? Então, a maturidade do Lima tá muito bem aguçada, né? Depois a troca ali, ele vem para fazer a função do lateral e o Thierry assume como zagueiro. Jogador que teve muito interessante esse embate, dividindo, rebatendo na grande área. Então, foi um atleta muito, mas muito também de se destacar defensivamente, jogador que conseguiu em muitos momentos se sobressair, né? Além disso, a gente vai perceber que nas transições, né, um aspecto que chamou a atenção do Lima nas transições defensivas é que em alguns momentos o Sport ele defendia mais por dentro, né? E aí tinha a função de quê? De pressionar, né? Pegar esse rebote. E ele estava muito atento para isso, né? A agressividade fez com que o Sport ganhasse algumas segundas bolas. Até mesmo, por exemplo, a finalização, que por muito pouco não saiu o gol dele, né? Ganha a segunda bola e aí finaliza para fora, né? Para fora não, perdão, para a defesa do goleiro, né? A grande defesa. E essa é uma zona que o Lima gosta muito de finalizar, principalmente quando ele está por trás da linha da bola, ganhando as situações de rebote. Ele é um jogador que gosta de finalizar de média distância e tem um bom chute. E por muito pouco não saiu o gol, né? O goleiro fez uma grande defesa e evitou que seria o primeiro gol do Lima como profissional. E aí, torcedor do esporte, gostou desse vídeo? Então não esquece, deixa o seu like, se inscreve no canal e ajuda a gente a bater a meta de 10 mil inscritos ainda nesses próximos meses.